Estamos a 25 de novembro, passam hoje então 36 anos sobre os acontecimentos militares que abalaram Portugal nessa data em 75. Passado todo este tempo, ainda é grande a controvérsia sobre o que se passou naquele dia e sobre quem começou as movimentações da Força Aérea e do Exército que culminaram com o sucesso das tropas fiéis ao governo da altura. Fosse um golpe falhado da esquerda radical ou um golpe bem sucedido das forças mais moderadas, a verdade é que foi o vencedor, claro, o processo revolucionário em curso conduzido pelos setores mais à esquerda da recém-criada democracia portuguesa terminou com o 25 de novembro. A partir dessa data, Portugal caminhou de forma decisiva para a adoção de um regime político democrático, de estilo ocidental, presidido pelo general Ramalhianes. E manter esse exército com prestígio. Amadeu Garcia dos Santos, general reformado do Exército Português, foi um elemento ativo neste 25 de novembro, como de resto tinha sido igualmente ativo no plano das comunicações no 25 de abril. Sr. General, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Guarda alguma memória especial desta data? Guardo que foi a concretização daquilo que nós tínhamos imaginado no 25 de abril. Portanto, o 25 de novembro é, de facto, a concretização do regime democrático em Portugal. Há um documento dos 9, há um momento em que há uma tentativa de conciliação entre a esquerda mais radical militar e esse movimento dos 9. Falhado isso, começam-se a preparar golpes? Sim, e naturalmente que da nossa parte, e quando eu digo nossa parte é o grupo relacionado e ligado ao grupo dos 9, começou a preparar aquilo que poderia vir a ser um golpe. O que veio a acontecer de facto e nós não tínhamos descurado a preparação dessa situação. O Sr. General tem uma carreira de sucesso desde o início da sua vida militar e académica, porque é também formado em engenharia, até à chefia do Estado-Maior do Exército. Aí cai em desgraça e o Sr. General considera-se vítima de um jogo entre Presidente da República, ou entre Governo e Presidente da República, se lhe prefere que eu diga assim. Bom, eu creio que por trás disso tudo está uma personalidade que era na altura o Primeiro-Ministro, que é o Sr. Mário Soares. E eu fui, digamos assim, o instrumento que o Dr. Mário Soares utilizou para se vingar do General Ramalhianes, de uma situação que vinha desde 1978, que foi quando ele o demitiu, quando o General Yanes concretizou a demissão do governo de coligação PS-CDS, que tinha sido interrompido. O senhor sentiu-se um peão sacrificado? Não, eu sacrificado não sou. Eu senti-me, se permite a expressão, abatido. Claro. Eu senti-me, foi de facto utilizado para a concretização de uma vingança de uma pessoa sobre outra. Isso não tem qualquer margem para dúvida. Aliás, isso que eu lhe estou a dizer, disse-o já claramente na cara do Sr. Mário Soares, que apenas teve uma reação de sorrir para aquilo que eu lhe estava a dizer. Não? O Dr. Mário Soares, e agora vou referir-me a um livro que o General acaba de publicar, as suas memórias políticas, essa é a razão fundamental da sua presença hoje neste estudo, coincidiu com o 25 de novembro, daí a primeira abordagem, mas estas memórias políticas deixam uma imagem muito amarga sua sobre muitas figuras conhecidas da República, enfim, contemporâneas. Não tenho qualquer margem para dúvida. Eu quero dizer-lhe até que, para mim, existe uma enormíssima diferença entre os políticos que tomaram conta da sociedade democrática a seguir ao 25 de Abril, que eram pessoas que vinham já da oposição ao anterior regime, pessoas com experiência da vida, com conhecimento de causa, e os atuais políticos, que são jovenzinhos, que a maior parte deles não conhece sequer o que é a vida, porque nunca fizeram nada na vida. Essa é a realidade. E, portanto, hoje o nosso país sofre as consequências dessa situação do nosso leque de políticos que estão à frente das responsabilidades do país. Na apresentação deste livro, no prefácio deste livro, o seu camarada de armas, Loureiro dos Santos, diz que o processo que se passou consigo é kafkiano. Quer em breves traços dar-nos conta desse calvário de petições, reclamações, processos em tribunal por que passou ou que suscitou? Não é fácil resumir, porque foram 14 anos de guerra que eu tive ao longo da minha vida. É evidente que eu, felizmente, como o senhor disse há pouco, também tenho uma formação em engenharia civil e foi isso que fez com que eu tivesse alguma atividade durante esse período, porque aquilo que devia ter sido
E aí eu culpo claramente uma posição do general Ramalhianos que, quando me exonerou do chefe de Estado-Maior do Exército, ao contrário do que vinha sendo habitual em todas as situações semelhantes, exigia sempre que o Governo, à responsabilidade de quem estavam as Forças Armadas, designasse qual era o futuro dessa entidade. Não o fez comigo. E, portanto, eu fiquei, passo o termo, pendurado durante uma série de anos, sem ter nada que fazer em termos profissionais. Mas eu mantenho os laços de amizade com o general Ramalhianos. Claro que sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas estou magoado por essa razão, é evidente. O general Ramalhianos explicou-lhe alguma vez porque é que não o fez? Não, também eu nunca lhe pedi explicações. Não tinha que o fazer, ele fê-lo, a responsabilidade foi dele. Vale a pena recordar que todo o início deste processo consigo, da saída da chefia de Estado-Maior do Exército, alegando o governo da altura, presidido de facto pelo Dr. Mário Soares, o senhor não tinha perfil para o cargo, coisa que depois nunca foi definido qual era esse perfil, diz o senhor ao longo do seu livro, mas todo esse processo teve muitos episódios, algum que o marca particularmente. Porque o senhor tentou, primeiro junto às chefias militares, depois com o poder político, enfim, tentou tudo o que lhe pareceu viável e legal para resolver a sua situação, que era de general de 4 estrelas sem colocação. Um tribunal mais tarde vem até a dar razão, dizendo que o deviam ter colocado, mas não encontra razão para que seja indemnizado do facto. Não, é que de facto houve inúmeras oportunidades para me colocarem, mas eu nunca percebi qual foi a razão porque não me deram nenhuma colocação. Enfim, eu considero que não sou inferior a muitas das pessoas que foram colocadas em lugares para os quais eu teria tido possibilidade de ser colocado, mas a verdade é que isso não aconteceu, nunca aconteceu. E eu percorri todas as instâncias, desde os ministros, vários ministros da indústria, onde me mandaram falar o Ministro de Defesa da altura, o Mota Pinto, o Dr. Mota Pinto, mandou-me falar com o Ministro da Indústria, que era o Eugênio Simão. Fiz todas as diligências possíveis e imaginárias e nunca me arranjaram nenhuma colocação. O Eugênio Veiga Simão queixa-se, o professor Veiga Simão queixa-se em 2 cartas que pude que eu pensar os olhos por aqui, que o senhor tem muito mal feitio. E claro que tenho, porque digo, permita-me que acrescente, eu digo na cara das pessoas aquilo que tenho que dizer. E nisso não guardei nunca a ninguém. E aí tenho mau feitio, com certeza, não é? Isso não poderá ter contribuído para esse insucesso das suas demarches para ser recolocado? Eu julgo que não. Porque eu tinha também muitas más vontades junto de alguns generais do Exército de seus camaradas. Claro que sim, com funções de chefia. Claro que sim. Aliás, isso foi o senhor atribui aspirações... Um dos meus erros foi, eu próprio culpo-me a mim mesmo por causa disso, é que eu, quando fui exonerado de chefe de Estado-Maior do Exército, eu devia ter-me apresentado no Estado-Maior do Exército. E não o fiz. E isso levou... No Estado-Maior ou no Estado-Maior-General? No Estado-Maior do Exército. No Estado-Maior do Devias-me apresentar no Estado-Maior do Exército. E não o fiz. Fiquei em casa a aguardar a colocação. Ora bem, isso deu origem a que, entre aspas, esquecessem de que este senhor existia e que tinha necessidade de ser colocado em qualquer lado. Porque eu não deixei de receber vencimento. O meu vencimento era-me pago religiosamente todos os meses, mas eu acho que uma pessoa que recebe e que tem capacidade para fazer qualquer coisa, nunca ninguém me disse que não tinha, poderia e deveria ter sido colocado a fazer qualquer coisa. Não foi. Acho que, apesar de tudo, quem foi prejudicado foi o país, porque teve que pagar uma pessoa que não contribuiu nada para a sua estrutura económica. Não é? No livro vem também uma carta do Dr. Mário Soares, uma carta final da resposta a um e agora que o senhor lhe endereça no fim. Já nessa altura o Dr. Mário Soares era Presidente da República quando o senhor lhe endereça essa carta perguntando-lhe e agora que posso mais fazer, a quem posso mais recorrer, e obtém como resposta, primeiro, o Dr. Mário Soares aceita que terá sido o responsável inicial pela situação que ocorreu consigo, mas remete para que o caso está encerrado. Pois, para mim nunca esteve, ainda hoje não está, obviamente. É claro que hoje estou reformado, não há hipótese nenhuma de poder ser ressarcido de toda essa situação, mas de facto para mim o processo nunca se encerra. O Sr. General faz este livro para quê? O senhor diz a certa altura que gostará que os seus filhos e os seus netos o recordem como o homem que pretende retratar neste livro, a figura do militar que se bate
pela dignidade e contra tudo e contra todos, quase. Pois, eu sempre fui defensor de que se há qualquer coisa que se contar, que se deixe escrito e que, pelo menos, contribua para que possa, no futuro, saber-se o que é que foi de facto a vida dessa pessoa. E foi isso que eu fiz. Não quero que haja, no futuro, qualquer congeminação por isto ou por aquilo ou por aquilo acerca de mim. E por isso eu deixei escrito e claramente aquilo que se passou comigo. Já depois dessa aventura militar e desse desaire de que acabámos de falar ao longo desses 14 anos, o Sr. General passa para a Junta Autónoma das Estradas, Presidente da Junta Autónoma das Estradas, a convite do Dr. João Cravinho, suponho. Engenheiro João Cravinho. Do engenheiro, perdão, do engenheiro João Cravinho. Que é do meu curso técnico também, por acaso. Aí também a experiência não lhe foi muito feliz. Não, porque eu fui convidado depois em Cravinho para arrumar a casa. E tendo em vista que havia suspeitas de corrupção naquela casa. Coisa, se me dá licença que eu interrompa, que o professor Sousa Franco parece confirmar em absoluto. Admite claramente numa carta que também escreve, sem que os senhores se conhecessem, segundo o saber. Nunca tive nenhum contacto com o professor Sousa Franco. Nessa carta, Sousa Franco diz que até conhece os nomes. Exatamente. O senhor também conhece os nomes? Claro. Aliás, eu depois, a certa altura, ao fim de um certo tempo de estar na Junta Autónoma, de acordo com aquilo que me tinha sido dado como diretiva de trabalho pelo próprio João Cravinho, eu quis-lhe apresentar aquilo que eu entendia que se devia fazer. E falei-lhe numa lista de pessoas que eu queria afastar da Junta Autónoma de Estradas. Disse-me que não, que era uma decisão política e que, portanto, era impossível fazer isso. Tudo bem. O senhor ficou com a ideia clara, se me dá licença que eu interrompa, ficou com a ideia clara que aquela Junta Autónoma das Estradas servia, para além do trabalho específico da Junta Autónoma das Estradas, como forma de financiar os partidos ou o partido que estivesse no governo. Julgo ter lido isso no seu livro. Ora bem, eu quero ressalvar aqui um aspecto extremamente importante. Eu considero, e digo isto também no livro, considero que o pessoal da Junta Autónoma de Estradas é um pessoal muito digno, é um pessoal que merece toda a minha consideração. A própria entidade Junta Autónoma, antiga Junta Autónoma de Estradas, e esse foi um dos erros que eu também considero que foi feito, foi acabar com o nome Junta Autónoma, que não precisava de o fazer, bastava que tivessem feito a reestruturação, mas mantendo o nome da Junta Autónoma. Ora bem, portanto, eu considero que, de facto, a Junta Autónoma de Estradas tinha algumas pessoas que precisavam de ser afastadas. Porquê? Porque, por via dessas pessoas, saía dinheiro para os partidos políticos, sem qualquer margem para dúvida. O Sr. General tem provas disso. Bom, eu disse ao senhor, como é que se chamava? Dr. Cunha Rodrigues, Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, estas acusações que eu estou a fazer aqui, estas recordações que eu estou a ter aqui, eu transmiti-as exatamente ao Sr. Dr. Cunha Rodrigues. E perguntou-me a mesma coisa, se eu tinha provas. Eu não tenho provas. As provas têm que o senhor encontrá-las. Eu estou a fazer uma acusação. O senhor agora fará o que entender. Se depois eu não tiver razão, proceda como entender. Foi feita alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. O Sr. General tem ideia de grandeza de números que estamos a falar? Não. Tenho algumas ideias, mas não posso fazer afirmações porque não é muito fácil fazer afirmações dessa natureza, não é? Essas, como já referi há pouco... Aliás, deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Houve vários empreiteiros, é bom que isto também se conheça, não é? Houve vários empreiteiros, eu não estou a falar de cor, não é? Houve vários empreiteiros que me disseram: dou dinheiro para o partido tal, através do senhor tal, ao senhor tal e ao senhor tal. Estamos a falar dos partidos do arco do poder, senhores. Exatamente. E eu perguntei-lhe: mas o senhor vai dizer isso? Nem pense. Mas porquê? Porque eu não quero perder os trabalhos se fizer uma acusação dessas. Então, se eu disser que o senhor me disse, eu digo que é mentira e ponho num processo por difamação. Portanto, foi absolutamente impossível convencer as pessoas para irem testemunhar aquilo que eu dizia. Como consequência disto, e isto que eu lhe estou a dizer, disse-o na Comissão Parlamentar de Inquérito, disse-o em tribunal e fui condenado por ter cometido um crime de desobediência qualificada. Não ter revelado os nomes das pessoas que me tinham feito estas afirmações. Portanto, eu é que acabei por ser condenado e paguei 130 contos de multa. O senhor acaba por sair da Junta Autónoma das Estradas pelo seu pé. Exatamente. Quando o senhor engenheiro João Cravinho não aceitou que eu
lhe propusesse, porque eu não podia fazê-lo, tinha que ser o ministro, a demissão de um certo número de pessoas, eu disse, então, se não são essas pessoas, sou eu. E nesse mesmo instante entreguei-lhe o meu pedido de demissão. Como é que o Sr. General vê hoje o engenheiro João Cravinho? Não conheço. Foi seu colega Não no conheço. técnico, começou por Com aí. certeza, mas não conheço. Aliás, já lhe mostrei isso mais que uma vez. Passei por ele como se fosse cão para vinha vidimada. Mas, enfim, foi uma pessoa que, mais tarde, veio a ser paladino da anticorrupção, foi administrador do Banco Europeu de Investimento, etc. Teve todos os benefícios, não é? É assim. Infelizmente, no nosso país é assim. É isto que eu lamento profundamente no nosso país. Não rolam cabeças quando deviam rolar. É pena. Porque aí talvez houvesse alguma correção das situações em que nós estamos a viver hoje. Não, Garcia dos Santos, esta conversa poderia durar muito mais tempo, mas sim, não o tenho tempo dúvidas. não tenho neste jornal. Muito obrigado por obrigado. ter aceito o nosso convite. Ficará para uma próxima oportunidade de mais Obrigado. conversa. Sei que o senhor vai, entretanto, lançar um segundo livro Exatamente. que promete ser ainda mais documentado que este, segundo os grupos. Abrange outras áreas. São sobretudo documentos. Abrange outras áreas e declarações de pessoas. Posso dizer que Pelo que percebi próximo aqui, volume, tem, por exemplo, muitas notas tiradas por si durante reuniões do Presidente da República Generalianos. vai abordar muitos partidos. 79 reuniões dos generalianos com os partidos políticos. Revelações interessantes nessas. Provavelmente sim. Chocantes. Como? Chocantes. As pessoas o dirão depois. Não, Garcia dos Santos, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado também. Uma